De jeito mesmo de introdução à nossa conversa, profeta, esta é a questão de milhares de telespectadores. O que significa fazer um propósito com Deus? Será que é uma base bíblica ou espiritual que possa nos explicar? Primeiro, eu gostaria de explicar para o amigo telespectador o que é um propósito. Um propósito é um compromisso com Deus, é uma determinação no coração. Jesus tinha um propósito quando veio ao mundo. Qual era o propósito dele? O propósito dele era morrer pela humanidade. Os discípulos não entendiam isso, por isso, lá no livro de Mateus, capítulo 16, quando Jesus disse para que ele convinha que morresse na cruz, a Bíblia diz que Pedro lhe puxou à parte e disse que o Senhor tenha compaixão de ti. Isso não aconteça. Jesus chamou Pedro do Satanás, falou: sai de mim, Satanás. Você não entende as coisas de Deus, só entende as coisas dos homens. Jesus viu a Pedro como se fosse alguém que veio para interromper o seu propósito. Então, a salvação da nossa vida é o propósito de Deus. Deus já tinha um propósito. Então, o propósito é uma determinação no coração. E quando nós vemos na Bíblia, nós conseguimos ver, nós temos exemplo, por exemplo, da mulher hemorrágica. A mulher hemorrágica, lá no livro de Lucas, capítulo 8, versículo 43, ela sofreu 12 anos perdendo sangue. Exato. A Bíblia diz que quando ela foi ter com Jesus, ela estava no meio da multidão, ela tocou nas vestes de Jesus e ela ficou curada, logo parou a hemorragia. Jesus perguntou: quem é que me tocou? Não existisse ninguém que respondesse. Os discípulos perguntaram: mestre, como é que você diz quem é que me tocou enquanto estás no meio de multidão? Muita gente te toca aqui. Jesus disse que alguém me tocou. Significa que aquelas pessoas que tocaram a Jesus não tinham propósito. Só aquela mulher que tinha um propósito dentro dela. Ela saiu da casa dela decidida. O propósito é acompanhado com fé. Ela saiu decidida dentro dela de que se eu tocar nas vestes desse homem, eu serei curado. Imediatamente o fluxo de sangue parou. Porque havia uma fé, havia um propósito dentro da pessoa. Então, o propósito com Deus é uma determinação. É por isso que nós recebemos muitas pessoas, Jéssica, na igreja. Muitas pessoas na igreja, mas você encontra, não são todas as pessoas abençoadas. Às vezes nós pastores ficamos meio preocupados. Exato. Por que Deus não abençoa todas essas pessoas? Mas não são todas as pessoas que têm um propósito dentro delas. É o propósito que mexe com Deus.